Meus queridos irmãos e irmãs na fé, estamos hoje rezando esta segunda-feira, esta 7ª semana do tempo da Páscoa. Continuamos ainda neste capítulo 16 de João, os versículos seguintes, hoje do 29 em diante. Jesus, dentro do contexto, antes da sua crucificação, falando aos seus discípulos, aos seus apóstolos, de tudo aquilo que com ele iria acontecer. E veja que hoje Jesus diz: vós vos dispersareis e me deixareis só. Jesus fala do medo, Jesus fala desta falta de esperança, falta de convicção da parte dos discípulos, da parte dos apóstolos. Fala que eles se dispersarão com tudo o que vai acontecer. E pensem, os discípulos, nós sabemos disso, na hora em que Jesus é preso para ser julgado, condenado a morrer na cruz, os discípulos eles se dispersam de fato. Inclusive Pedro nega Jesus, não é? Não conhecemos, não sou discípulo dele, não sei quem é. Após a morte de Jesus na cruz, depois que sepultaram Jesus, colocaram seu corpo no túmulo, os discípulos voltam para suas casas, para suas cidades, com medo de tudo aquilo que aconteceu e com medo do que poderia acontecer com eles também. Mas Jesus diz: coragem, não tenhais medo, pois eu venci o mundo. A certeza de que a cruz não é o ponto final. O Cristo é vivo, é ressuscitado, é presente no meio da humanidade, no meio de nós, no meio dos apóstolos, no meio dos discípulos. O que nós contemplamos durante todo esse tempo da Páscoa. A certeza daquele que vai aparecendo aos discípulos, aos apóstolos, renovando esta esperança de que este Jesus, então, de fato, ressuscitou, como havia dito. E deixa aos apóstolos, aos discípulos, esta certeza, que a coragem é necessária para continuar a missão. No mundo, diz Jesus, tereis tribulações. Jesus vai dizer e diz aos seus discípulos: não será fácil testemunhar esta fé, não será fácil anunciar a palavra, não será fácil continuar sendo discípulos. Muitos vão desistir, muitos vão abandonar o barco. Mas eu venci o mundo, tenha coragem. E que bonito que nós vimos isso no livro dos Atos dos Apóstolos, E hoje, inclusive, na primeira leitura, os apóstolos que são presos, perseguidos, caluniados, difamados, são expulsos de cidades, mas continuam fiéis, continuam anunciando, continuam testemunhando esta graça, esta certeza, esta fidelidade a Cristo, porque Ele é o Senhor. Não fazemos para agradar o mundo, para agradar as pessoas, mas a Cristo, porque desejamos a nossa salvação e a salvação da humanidade. Meu querido irmão, minha querida irmã, hoje nesta Eucaristia nós queremos renovar esta certeza, esta coragem de continuarmos, mesmo nas dificuldades, fiéis ao Senhor, mesmo nas tribulações, fiéis ao Senhor. Veja, Paulo hoje está com Apolo em Corinto, fala do Espírito Santo e as pessoas dizem: não sabemos que existe esse Espírito Santo, não sabemos quem é esse Espírito Santo, não sabemos. E Paulo vai anunciar, Apolo vai anunciar e vai dizer, não sobre, mas deste Espírito Santo. Porque invoca sobre eles, sobre as pessoas, sobre aqueles que o escutam, o Espírito Santo. Se não ouviram dizer, vamos pedir que do céu venha sobre vocês esse Espírito Santo. É o testemunho que nós falamos ontem na festa da Ascensão do Senhor. Quantos se aproximam de Jesus pelo nosso testemunho, pela nossa fé, pela nossa fidelidade? Quantos podem se achegar até Jesus porque nós dizemos o que Jesus fez na nossa vida, nós testemunhamos a ação que Jesus realiza sobre nós, como a nossa vida foi mudada, transformada por este Jesus, e como a sua vida e a vida daqueles que você testemunha esta graça pode ser transformada. Quando nós chegamos para alguém, reclamamos da vida, falamos que está tudo ruim, as pessoas saem daquilo que nós estamos falando, da nossa convivência, até desanimados também. Quantos que nós desanimamos porque nós murmuramos, reclamamos? Ou quantos que nós podemos transformar pelo nosso testemunho, pela graça de Deus, por aquilo que nós falamos de Jesus?
Paulo faz isso, Apolo faz isso. Lembram-se que semana passada, sexta-feira, nós terminamos a liturgia falando sobre Apolo. Não é Apolo que tem sua vida mudada, Priscila e Áquila que rezam por ele, falam de Jesus para ele. E hoje Apolo também vai a Corinto testemunhar esta fé, pedir esse Espírito Santo. E por isso testemunha aquilo que Jesus fez na sua vida, agora na vida das pessoas. Hoje nós também somos convidados a fazer esta mesma experiência, a permitir que o Senhor renove o nosso coração. Nós recebemos no nosso programa tantos pedidos de oração, né, de pessoas desanimadas, depressão, síndrome do pânico, quantas pessoas sofrendo, não é? Nós rezamos inclusive com uma moça lá de Juiz de Fora, não é? Que é cadeirante, desanimada por toda essa situação, precisa fazer as coisas, precisa sair, não é? Mas não consegue, por tudo isso que estamos vivendo. Quantas vezes nós deixamos que o desânimo seja maior na nossa vida do que a graça de Deus? Seja essa dificuldade que hoje nós passamos, essa tribulação, mas haverão outras, diz Jesus aos discípulos. Havereis no mundo de passar tribulações, mas tende coragem. Aquele que tem coragem, não que não vai ter dificuldade. Aquele que crê no Senhor, não que não vai passar por tribulações, mas vai vencê-las, vai ter esperança de superá-las, de continuar caminhando, de continuar indo. Eu sempre cito a figura de Paulo, não é? Paulo é aquele que mesmo expulso de uma cidade, continua o seu caminho. Aliás, Jesus também, não é? Muitas vezes Jesus estava em cidades, em aldeias, e as pessoas quiseram ou jogá-lo do precipício, ou prendê-lo, ou expulsavam da cidade. Jesus então passa pelo meio deles e continua o seu caminho. Está aí no texto bíblico. Jesus não desiste, não se deixa abater por aqueles que não querem ouvir, não querem aceitar, não querem acolher, mas continua o seu caminho. Isso é a coragem. De não permitir que aquela dificuldade, que aquela situação que pode nos causar medo, pode nos paralisar, nos paralise. Mas que continuamos o caminho, continuamos anunciando, continuamos testemunhando a fé, continuamos dizendo que nós temos esperança que amanhã será melhor, porque o nosso Deus é um Deus vivo, que não ficou na cruz, que não permaneceu na cruz, mas venceu a cruz. É um Deus vivo e ressuscitado. E em toda a Eucaristia, por vários momentos, nós professamos esta fé. Nós rezamos isso. Ele está no meio de nós. Está conosco aqui, está com você na sua casa, na sua situação, na sua dor, no seu sofrimento, na sua enfermidade, na sua família, enfim, na situação que nós vivemos. Peçamos que esse Espírito Santo a quem esta semana nós estamos preparando para celebrar esta festa no próximo domingo, Pentecostes, que o Espírito de Deus venha sobre nós e que possamos receber este batismo do Espírito Santo para levá-lo para as pessoas, para dizer, receba esse Espírito Santo, confie nesse Espírito Santo, seja a sua vida impulsionada por esse Espírito Santo de Deus, para que possa ser testemunha desta fidelidade, como discípulo deste Cristo Jesus, nosso Senhor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.